da Federação Espírita Paraibana. O coordenador é Diego, né? Paulo disse que queria ter um coordenador assim, a gente tem um coordenador assim, é Diego Aristófanes. E a gente conduz esse trabalho com muita alegria, o Diego está chegando ali. No clima de muita amizade, muito companheirismo. A gente fez um seminário ano passado com o Rossandro, lá em João Pessoa, e teve um painel, o pessoal do Recife também foi prestigiar. E é algo assim inquestionável para quem vive o ambiente do NEP. A gente teve esse relato também do próprio Haroldo, no Congresso Paraibano desse ano, como a gente consegue ter um clima de abertura, como os primeiros cristãos tinham, como a gente se confessa, como a gente se entrega ao outro, como a gente confia um no outro, em situações que eu particularmente passei por dificuldades de doenças da alma, doenças do corpo. Os meninos foram lá em casa, ligavam, a gente estava junto, e a gente pede socorro, porque sabe que vai ter um amparo, né? Então, quando você está num ambiente de segurança, onde você sabe que as pessoas, de fato, gostam de você, se importam com você, é mais fácil matar o leão. Fica mais fácil matar o leão, porque vai ter outras pessoas ali que vão ajudar também nesse processo. Então, assim, a gente fica muito feliz com esse segundo seminário NEP Nordeste. Contar só um pouquinho da história, né, dos seminários. O primeiro foi em 2015, lá em João Pessoa, promovido pela Federação Paraibana, com apoio da Federação Brasileira, na época. O NEP surgiu na Federação Brasileira em 2013 e, por uma série de razões internas da FEB, hoje o NEP não faz parte mais da federação, mas nós continuamos em várias federativas e em muitos núcleos espalhados pelo Brasil. E nós tivemos uma ideia, então, de juntar, através das facilidades tecnológicas que o WhatsApp permite, que o Facebook permite, juntar, congregar os corações através da rede virtual para a gente compartilhar as experiências, a gente compartilhar as dúvidas, compartilhar as angústias também. Então, a Luísa faz parte do grupo da gente, NEP Brasil, né? Vocês devem ter visto uma logozinha e a camisa que tem o cacho de uva, né? Idealizado pelos meninos lá de São Paulo, de Araraquara. A gente tem um movimento chamado NEP Brasil, que é um movimento que visa congregar os NEPs que existem em nosso país. Inclusive, tem pessoas de fora de Portugal também, nos Estados Unidos, que têm interesse no NEP. E a gente está com esse projeto de fazer essa rede mesmo, nacional e agora internacional. Apareceram pessoas de fora interessadas. E nós publicamos recentemente, acho que pouco mais de um mês, um site chamado nepbrasil.org. A gente vai projetar já. E nesse site a gente fala sobre o conceito do NEP. A gente traz o texto de Humberto de Campos, A Missão do Brasil como o coração do mundo, né? Por que NEP Brasil? A gente traz também uma ferramenta de pesquisa bibliográfica de obras espíritas que comentam passagens do Novo Testamento. Está aí o site, né? Já está no ar. Quem não conhece, deseja ter mais conhecimento, pode acessar. Aí no meio tem alguns artigos de pessoas que participam de NEPs e fazem um resumo no final do estudo, fazem um texto. É importante a gente registrar, muitas vezes tem coisas preciosas e a gente fica só entre nós e se perde. Muitas vezes você poderia publicar através de um pequeno artigo, não precisa ser um artigo acadêmico, né? Então, a gente está recebendo também textos produzidos por nepianos e publicando no site. Mas, assim, o carro-chefe do site, o que nos ajuda muito nessa pesquisa para montar Escolar de Pérolas, como muito bem disse o Aloísio, é a ferramenta de pesquisa. Chama-se Pesquisando o Evangelho, é a sessão que a gente vai ter. E aí a gente coloca o livro do Novo Testamento que a gente quer, por exemplo, Mateus, capítulo 5, eu quero ver as bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 3, por exemplo. E a gente clica em buscar, e aí vai sair uma relação de livros, só livros espíritas, tanto de origem, né, mediúnica, psicografados pelo Chico, pelo João Nunes Maia, pelo Divaldo Franco, por aqueles que a gente considera como sendo os mais confiáveis. A gente procurou fazer uma seleção assim dos textos mais importantes. Então, veja só, Diego clicou aí, olha a relação dos livros que tem referenciados esses livros pelos seus respectivos capítulos. Tem tudo que é de Emmanuel, a gente já conseguiu inserir, Kardec, a parte da codificação, falta colocar mais coisas ainda. As obras de Joana tem algumas obras que ela coloca o versículo do Novo Testamento, como Emmanuel faz. Uma mentora que foi muito citada, eu estava até conversando com alguns meninos, a gente poderia até eleger
Amélia Rodrigues como sendo a mentora do NEP dos Nordestes. A gente citou muito a Amélia Rodrigues, é uma baiana. Então, assim, eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela, e lá em João Pessoa a gente adora as narrativas de Amélia, assim, tocam muito o nosso coração, né? E a Amélia as 10 obras que ela escreveu por Divaldo estão devidamente referenciadas na pesquisa e a gente pode encontrar. Então, é uma ferramenta que está aberta, a gente está atualizando. Descobrimos uma obra tal, de um autor tal, uma obra nova que não está no site. A gente recebe, vai lá, atualiza o banco de dados, e hoje a gente conta com mais de 3.000 referências cadastradas só de obras espíritas. Só de obras espíritas. Então, assim, João, eu queria saber quais autores espíritas comentam a parábola do bom samaritano. Então, a gente coloca na ferramenta o livro, né? Coloca Lucas, capítulo, não lembro agora o capítulo, X, versículo X, clica em buscar e vai sair um relatório das obras espíritas que comentam só a parábola do bom samaritano. Busca de versículo a versículo, enfim, é uma ferramenta que nos ajuda muito na hora da gente ter material de referência para estudar. Então fica aí a dica do site, quem não conhece, nepbrasil.org, e quem desejar também, né, aqui criar um núcleo, criar um NEP, a gente também dá orientações, tem uma parte no site para a gente responder a dúvidas, a gente responde. O e-mail paracleto@nepbrasil.org, paracleto, que é a palavra grega para consolador, e algumas pessoas já nos procuraram. Eu sou o João do site. Você é o João do site NEP Brasil que responde os e-mails? Sou eu. Mas tem outros colegas também que têm acesso a essas respostas, e o site está aberto para a gente poder ajudar no que puder. Isso é uma ferramenta de aproximação, é mais uma ferramenta para aproximar as pessoas, né? Então, o NEP, gente, é esse grande projeto de corações que se reconhecem necessitados do Cristo. A gente tem que se reconhecer necessitado do Cristo. Então, por que ir atrás de Jesus? Por que estudar Jesus? Kardec perguntou qual seria o modelo e guia mais perfeito que Deus tinha enviado, e eles respondem: vede Jesus. E a gente se baseia muito nessa resposta do imperativo vede Jesus. A gente busca ver Jesus no máximo que a gente pode. Né, Regina? Vendo aquele leque de referências, que às vezes até assim, é tanta informação, mas a gente consegue dali extrair lições grandiosas e ver o Cristo de uma forma mais original possível, como Haroldo pretende na tradução, né? Nos transportar para o tempo do Cristo, numa tradução literária, que não tem conotações teológicas, que não quer nos direcionar para uma única perspectiva de leitura, mas quer deixar aberto, deixar o texto aberto, ser fiel ao texto grego, e a gente poder fazer as conexões de acordo com as nossas convicções. Então, a obra de Haroldo, a tradução de Haroldo, é lida por pessoas de várias religiões. Ele recebeu considerações de pessoas que não são espíritas também, por esse caráter aberto e plural, que é o nosso objetivo. A gente não quer criar pessoas adeptas ao espiritismo, a gente não quer ter um trabalho de estar buscando adeptos, né, de modo forçado, pela consciência de cada um e pela identificação do coração. E o trabalho de Haroldo, a gente vê muito isso na tradução dele. Ele falou de uma pessoa que já está para sair, o que falta do Novo Testamento, as cartas de Paulo. Não, está para sair, vai sair atualizada, a gente já conversou com ele, ele disse que está ficando bem legal, e a gente está esperando por isso, né, que a gente está em Mateus, quando a gente chegar nas cartas de Paulo, a gente quer ter já a tradução de Haroldo em nossas mãos, né? Lá em João Pessoa a gente segue a sequência de Mateus direitinho, a gente está com 5 anos, a gente está no capítulo 14 de Mateus. Então você vai devagarzinho ali, não tão miudinho assim, né? A gente pega a perícope maior, mas a gente está conseguindo grandes avanços, tá certo? Então, quem não conhece o site, quiser acessar mais informações, nepbrasil.org. Dito isto, a gente vai passar agora para o painel, né, que é esse momento de interação. É um momento que a gente considera, às vezes, até mais importante do que a própria explanação feita pelo palestrante principal, porque a gente vai receber as perguntas, né? Por enquanto, eu só tenho um papelzinho aqui, então, quem tiver mais pode ir passando aqui para frente para a gente recolher. E os nossos convidados, o Adeilson, que trabalha com público jovem, que foi algo também que algumas pessoas, amigas, vieram dizer: mas, João, NEP, vocês são tão jovens assim, assimilam tudo tão rápido, a gente fica até às vezes meio perdido, que é de uma geração um pouco mais experiente, não velha, mas mais experiente. E como vocês conseguem fazer isso, né? O Adeilson lida com esse público jovem,
E a gente percebe, nessa geração nova, um anseio de compreensão do Evangelho sem aqueles pieguismos. Então, se a gente vai fazer uma evangelização espírita infanto-juvenil de um modo muito engessado, sisudo, ou passando um Jesus distante da gente, o jovem não vai querer, ele não vai se identificar. Então, é preciso ser atraente, é preciso ser interativo, é preciso estar conectado nas redes, é preciso ter uma linguagem que aproxime de fato. E a gente busca fazer isso no NEP. E até onde a gente conhece, a maioria dos NEPs surgiram e são coordenados por jovens, o que demonstra que algo novo está chegando, já chegou e vai ainda caminhar mais. Né? A gente está o nosso coordenador, na casa dos 20 anos ainda, o Diego, a gente está aí seguindo as pegadas do queridíssimo Honório, a gente coloca até isso no site, né, na seção Luz Imperecível, preste uma homenagem a ele, mas a gente sente assim, que já havia uma conexão, assim, não é à toa que a gente se reuniu, a gente fosse explicar aqui as questões pessoais de como a gente se encontrou na federação, o Ismael e eu, em especial. Estou vendo coisas do Haroldo, você conhece o Haroldo? Conheço, que massa, vamos juntar um grupo, assim, as coisas foram acontecendo tão rápido, né, e a gente percebe que a mão da espiritualidade estava, mão, pé, braço, cabeça, todo o corpo da espiritualidade estava nos convergindo para isso, e a gente descobriu núcleos em outras partes do Brasil. Mas vamos ao painel, né, que tem o propósito de a gente trazer as nossas reflexões e permitir que os nossos convidados nos esclareçam naquilo que a gente tem ainda de dúvidas. Então, a questão é a seguinte, sobre o Antigo Testamento. Uma questão muito intrigante no Antigo Testamento é o problema do anátema, sempre presente em contexto de guerra. Como explicá-la do ponto de vista espiritual? É anátema mesmo, né? Quem escreveu é a questão do anátema. É isso aqui? Uma questão muito intrigante no Antigo Testamento é a questão do anátema, sempre presente em contexto de guerras. Como explicá-la do ponto de vista espiritual? Tenta interpretar a pergunta. A questão, não, a questão do anátema que ela falou é a questão da quando você como é que eu posso dizer? É como se aquilo tivesse está fugindo agora a palavra. Isso, uma maldição. Isso tem muito amaldiçoado, a maldição, essa é a palavra. A questão da maldição que tem em algumas coisas no Antigo Testamento, né? Tal coisa é considerada anátema, tal coisa é considerada amaldiçoada, é nesse sentido. Eu só não, a palavra que a gente conhecia já, o próprio Allan Kardec utiliza muito anátema, né? Eu só não entendi muito bem, vamos ver se eu entendi ou não, se não, vocês corrijam aí, quem é a pessoa que fez a pergunta mesmo. A questão do significado espiritual. Bom, hoje o Rodrigo falou um pouco sobre o Lashon Hara, né? Que é basicamente, numa expressão mais popular, seria a boca maldita. Né? E Jesus enfatiza isso muito, bastante. Um dos miudinhos que vocês ainda vão assistir, que foi o episódio 100, inclusive, vocês estão no 89 ainda vai ser editado, é Jesus, eu vou dizer se queixando, mas queixando é uma coisa muito nossa. Jesus não se queixava, não. Só para a gente entender, de que a multidão, a turba, e isso é um comportamento de turba, de multidão, acusava João Batista de não comer nem beber, de usar pele com pelo de camelo, roupa com pelo de camelo, dormir na beira do rio, não? E de que Jesus e os discípulos seriam comilões e beberrões. E aí Jesus diz para a multidão assim, mas o negócio de vocês é falar mal, né?
é amaldiçoar. A gente tem que tomar muito cuidado com esse lashon hará, com essa boca maldosa, que de tudo reclama e tudo amaldiçoa. Nós vivemos sim um contexto de guerra, não se enganem. Guerra vibratória. E nesse contexto de guerra vibratória, que fica personificado nas postagens de rede social, né? No vai e vem de mensagens de WhatsApp, áudio de WhatsApp, o lashon hará está disseminado. Nós precisamos purificar nossa boca, purificar nosso verbo. E a gente começa esse processo purificando o sentimento. Então, não pronunciais anátema, nem no Facebook, nem no WhatsApp, e nem em duelo vibratório. No trânsito, no ambiente profissional, na casa espírita. Hoje eu estava conversando com a Adeilson sobre essa questão da criança e do jovem na casa espírita. E eu vou contar para vocês um caos, lá de perto de Uberaba, né? Lá de Santa Maria, que é uma vilazinha perto de Sacramento, a terra do Eurípides Barçanufo, que ilustra bem esse lashon hará, esse anátema pronunciado em ambiente doutrinário. Diz que o seu Mariano da Cunha Júnior, que era tio de Eurípides Barçanufo, estava no centrinho lá em Santa Maria, comentando o Evangelho. E, de repente, chegou um casal com um bebezinho de colo. E o bebezinho chorava sem parar. Sabe aqueles casos do bebezinho que chora noites e noites, os pais não dormem? A família falou, vamos levar no centro para tomar um passe, né? Para ver se a gente dorme. E enquanto o seu Mariano comentava o Evangelho, o casal em pé com o nenenzinho no colo e o nenenzinho chorando. Aí começaram os espíritas, zelando pela pureza doutrinária. Psiu! E olhar com a cara feia para o casal. E o casal ficando constrangido. E o pessoal fazendo cara feia, fazendo gesto de silêncio para o bebezinho, e o casal ficando constrangido. E o seu Mariano comentando o Evangelho. De repente, o casal começou a se movimentar para ir embora. Na hora que o casal estava quase na porta do centro indo embora, o seu Mariano fechou o Evangelho e falou assim, vou falar uma coisa para vocês. Cara feia de espírita atrapalha mais meu comentário que o choro de criança inocente. Vamos tomar cuidado com a bronca, o comentário mais enérgico, severo, principalmente com quem está chegando agora na casa espírita. Não vamos sair pronunciando anátema a pretexto de ordem militar. Não vamos fazer isso não, viu, gente? Vamos acolher, vamos abraçar e tomar cuidado com a crítica, a censura áspera, venenosa, tóxica. Boa tarde a todos. É uma alegria. É uma alegria estar aqui no NEP, né? Na pessoa da Silvia, eu agradeço a oportunidade de conhecer o Aloysio pessoalmente. Eu li a obra Morro Alto ainda no seu primeiro esboço, quando o pessoal me colocou no grupo lá do Júlio, o Haroldo, aquela turma toda lá, enfim. E eu tive a oportunidade de ler, fazer a leitura. E quando eu li o primeiro esboço dessa obra, Morro Alto, eu escrevi para o Júlio Corradi e disse para ele, olha, isso aqui está me parecendo Manuel de Barros, né? Eu fiz esse comentário só na época e depois nunca mais participei das conversas do livro. E hoje, encontrando o Aloysio, ele disse que lembra de mim por esse comentário que eu fiz, né? Tempos atrás, que foi quando a gente... Um elogio que eu recebi. Ele achou que foi um elogio, mas realmente Manuel de Barros é um encanto. E o livro, em algumas partes, me lembra a poesia, a capacidade literária de Manuel de Barros. Ouvindo aqui as colocações brilhantes, né, esclarecedoras, eu estou aqui, como todos, bebendo na fonte, porque o meu trabalho, a minha grande preocupação, quem me conhece, sabe que a minha grande preocupação é contextualizar Jesus para os jovens. E para que eu possa contextualizar Jesus para os jovens, eu preciso falar a língua dos jovens e preciso ir ao mundo dos jovens.
Então, durante a fala dele, eu fui fazendo alguns paralelos, assim, ousadamente, a linguagem que eu tenho, as coisas que eu falo com aquilo que o Aloysio falava sobre o Evangelho. E quando ele se referiu ao diálogo de André Luiz com Laura, no livro Nosso Lar, em que ele falou da verticalização e da horizontalização, né, da horizontalidade, como expressão para manifestar aquilo que vai para o mundo espiritual e aquilo que nos detém, vinculados à materialidade, eu comecei a pensar, já que o meu mundo tem sido esse, e eu venho fazendo muitas palestras em escolas, né, falo muito no meio espírita, mas agora tem acontecido muito nas escolas. O Rossandro tem sido responsável por esse meu trabalho nas escolas. Ele me manda mensagem e diz assim: chegou a hora de você falar de Jesus nas escolas. E eu tenho tido essas experiências, que são experiências contundentes, marcantes e emocionantes, quando eu falo de Jesus e de espiritismo, mas evidentemente, como eu estou num ambiente laico, eu não posso utilizar de palavras religiosas, porque senão o pessoal vai me convidar a se retirar da escola. Mas como eu vou falar de amor e vou falar de verticalidade, aproveitando o termo dele, quando eu falo de sentimentos, relacionamentos pais e filhos, né, de sonhos e de esperanças, isso normalmente promove uma comoção muito grande. E é impressionante o número de jovens que choram durante a minha fala, precisando que os professores intervenham para retirá-los do ambiente, levá-los para o refazimento e depois eles retornam para continuar ouvindo. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, no contexto de vida aqui na Terra, eu falo nas palestras, da necessidade do espírito ter duas asas para voar em busca do seu processo evolutivo, que é a asa da intelectualidade e que é a asa da espiritualidade, sendo que a asa da espiritualidade é a mais importante, a mais vigorosa e a que dá sentido à vida. Porque nós percebemos hoje, na lide com os jovens, que eles não têm sentido para a própria vida. Eles estão crescendo, confundindo desejos com direitos. E aí a gente percebe que a grande maioria dos pais hoje, dos familiares, está preocupada com a horizontalidade da vida, ou seja, em passar apenas conhecimentos acadêmicos que formem um homem sábio, mas não se preocupam com a verticalidade da vida, que é dar sentido verdadeiro à vida, em que o jovem possa ter essa perspectiva no enfrentamento dos seus conflitos inerentes a esses tempos tumultuosos que nós vivemos, ele tem a estrutura emocional. Falei tudo isso para chegar no anátema, que é aquelas colocações e aqueles adjetivos pejorativos que muitas vezes os pais dão aos filhos, ou que é um anátema, quando o pai adjetiva um filho pejorativamente, a depender da estrutura psicológica e emocional do filho, aquilo é um anátema, soa como maldição. E tem filhos que absorvem isso e se automutilam e querem se suicidar e não sabem lidar com estas questões. O espiritismo, ele é uma lente tão poderosa que ele já ultrapassou as paredes da casa espírita. Então, quando a gente participa de um evento como esse, aurindo forças, conhecimentos para a lide da vida, é importante que cada um de nós possa compreender que, ao sair daqui esta tarde, estará de posse da candeia. E não é para levar a candeia para casa e colocar sob o alqueire. É para colocar sobre o alqueire, em cima, de maneira que a gente possa, primeiramente, exercitar essa nossa condição de cristãos iniciantes ou aprendizes já a partir do nosso lar. Diante disso, nós precisamos tomar cuidado contextualizando a fala do meu amigo Aloysio, contextualizar o anátema dos nossos relacionamentos familiares, no trato com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, porque aí o NEP vai perfumar a minha vida. Porque aí esse conhecimento que eu busquei aqui hoje vai fazer a diferença amanhã, quando eu for lidar com um filho problema, quando eu for lidar com um filho homoafetivo, com uma filha lésbica, com um filho transgênero, com um filho que usa drogas, eu ter capacidade de ajudar o meu filho a verticalizar a vida dele.
lembrando também que as cobranças excessivas dos pais com relação aos filhos, muitas vezes fazem como aquele parafuso que você aperta, aperta, ele espana. Ele não sabe lidar com as frustrações que ele teve até então. Então veja como o Evangelho é maravilhoso e deve ser o pano de fundo para as nossas vidas, trazendo Jesus como o grande divergente da humanidade, como o grande mutante, mais poderoso do que o Wolverine, porque ele promove em nós uma mutação, uma verticalização das nossas vidas em direção a Deus. Antes de ler a próxima pergunta, recentemente um colega lá da Federação Paraibana ia fazer uma palestra sobre aquela passagem onde Jesus cruza o Mar da Galileia e vai para a terra dos Gadarenos ou Gerasenos, né, dependendo da versão dos evangelistas, e tem um episódio com os porcos, e ele questionava: João, vocês já viram essa passagem no NEP? Como é que vocês entenderam isso? Porque parece, assim, para muitos, uma situação estranha, assim. Será que Jesus, com toda a sua compaixão, com todo o seu amor, permitiria, né, que aquela legião de espíritos que estavam, na nossa concepção, obsediando um homem daquela região, fossem para a manada, para a vara dos porcos, e os porcos se despedaçassem, e os porcos morressem afogados, como está escrito, né? E ele ficou meio perplexo: como é que vocês interpretam tudo isso? E a gente foi explicar, enfim, o simbolismo do porco, etc. Mas a gente queria ouvir de você. Como é que você entende esse momento? Haroldo sempre coloca na tradução o endaimoniado, né? É interessante isso, ele não coloca endemoniado, resgatando o sentido grego da palavra daimon, que é um gênio, que é um espírito. Então, quando a gente lê algumas traduções bíblicas dizendo fulano estava endemoniado, então já há uma conotação teológica. E Haroldo, na tradução dele, coloca endaimoniado, e coloca a nota no rodapé, para frisar que ali havia uma entidade, um daimon, como os gregos antigos já sabiam, num processo de influenciação, ou de domínio, ou de possessão sobre o encarnado, né? Mas é importante frisar o aspecto de resgate literário da palavra, né? Isso aí desmistifica muita coisa teológica que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas como é que você vê essa cena? Porque é uma cena, né? Jesus chega lá, ele está totalmente perturbado, Jesus conversa, eles falam que é legião, e eles sabem que é Jesus, que é o enviado, o Messias, e querem, para sair do perturbado, ir para os porcos para poder cair, desfiladeira abaixo. Assim, como é que você vê isso? Jesus permitiu, Jesus não tinha amor aos animais. A gente tem que tomar cuidado para não tentar ficar peneirar mosquito e engolir elefante. Você fica com filigranas, mais preocupado em dar explicações forçadamente doutrinárias e perder a essência da passagem, né? Tem uma região na margem oriental do Jordão que os romanos chamavam de Decápole. Deca, 10, polis, cidades. Então eram 10 cidades na margem oriental. E essas cidades foram fundadas durante o período helenista. Então eram cidades de cultura grega. Não eram, muito embora estivessem ainda no contexto da Palestina, eram cidades de cultura grega, de organização grega, de tradição helênica, marcadamente helênica, embora estivessem no Oriente. E 2 dessas cidades, não se sabe em qual delas se deu a passagem, Gezara e Gadara, ou se eram a mesma cidade e com pronúncias diferentes, isso não existe consenso sobre isso, mas o fato é que ficava na margem oriental do lago. Por isso Jesus atravessa o lago com os discípulos e chega nessa cidade. Se você pensa que era um ambiente de cultura pagã, né? Ali você já entende a presença da vara de porcos. E aí você começa a entender o que o porco significava para o judeu. Isso é mais importante do que
tentar ficar cogitando, e isso é só cogitação, se era um processo de vampirismo animal, se tem correlação com aquela passagem no Missionários da Luz, relativa à vampirização nos frigoríficos e tal. Não vai por aí não, gente. Porque não existe nada de muito sólido, de muito consistente, para você fazer uma análise dessa. Porque é Jesus, aquele pequeno detalhezinho quanto a um possível processo de vampirização de cadáveres, já que o obsidiado, que em Mateus é 1, em Marcos são 2, né? Também não existe nem consenso quanto a isso, de que ele estaria nos túmulos auxiliando o processo de vampirização de cadáveres. Não vai por aí, não. Porque não vai chegar a nenhuma conclusão muito consistente e vai perder a essência do processo. Qual que é a essência? Alguém aqui já viu como é que cria porco? O porco é um bicho que você começa a engordar no começo do ano. Desculpa, a turma, eu vi que tem muita gente que estava com um papelzinho verde aí, o vegano, mas não, eu tenho que falar disso. Para no final do ano abater lá para as festas de final de ano. Você engorda ele o ano inteiro. E por que é fácil engordar o porco? Tudo que você jogar dentro do chiqueiro, o bicho come. A fome do porco é um negócio sem explicação. Gente, não é exagero meu, não, viu? O nariz é grande, mas não sou mentiroso, não. Se você jogar pedra no chiqueiro, o porco estoura a pedra com os dentes. O judeu, ele associava esse comportamento voraz, essa sede, essa fome insaciável do porco, que inclusive numa situação de carência alimentar, ele passa para o canibalismo fácil. Ele devora o filhote. Ele associava ao comportamento horizontal e excessivamente ambicioso do grego, do macedônio e posteriormente do romano. Então, numa cultura helênica, em Decápolis, na região das cidades gregas, uma vara de porco estava ali para simbolizar esse temperamento insaciável. Roma começou dominando a Península Itálica. Foi suficiente? Não. Aí ela cruzou o mar e foi dominar a terra do Aníbal, que hoje é a Líbia, e que havia sido, a princípio, uma colônia fenícia, que estava se espalhando ali pela região. Aí dominou o norte da África. Foi o suficiente? A Espanha não foi o bastante. As Gálias não foi o bastante. Parte da Bretanha não foi o bastante. Agora vamos, Palestina, Egito. Roma chegou ao Ganges, na Índia. Não podia crescer mais. Fome insaciável. Exploração econômica insaciável. Esse temperamento é o nosso hoje em dia. Nada tá bom. Nada tá bom. Eu compro um carro 1.0, usado. Andava a pé. Aí eu vejo alguém com um carro 1.0, zero. É esse que eu quero, é esse que eu quero. Hora extra. Arranja outro emprego. Trabalhe. Agora, não, 1.0, zero não vale mais. Tem que ser o sedã 1.8. E vai. E chega isso não tem fim. Isso é que nem tentar matar a sede com a água do mar. A sede aumenta. Aumenta. Isso é paganismo. Não é à toa, não é por acaso, que numa passagem que faz alusão implícita a esse temperamento voraz, da sede material insaciável, seja também a passagem que descreve a perturbação de um obsidiado. Não é à toa. Agora tem uma coisa bonita. Para além do lance da vampirização, que não é o mais importante ali, do porquinho ter caído no penhasco, nem sabe se caiu mesmo. Pode ter sido um detalhezinho que o evangelista colocou. O que importa é saber que era um porco.
e que isso tem simbologia. O evangelista quis destacar isso. É o porco. É comportamento de romano. E vai ter gente no futuro que vai viver que nem romano. Vivemos. Para além disso, o bonito é que depois que Jesus, com a influência vibratória dele, consegue fazer o menino sair do estado que estava, Jesus faz o trabalho que precisa fazer na região. Quando Jesus vai embarcar com os discípulos para a margem ocidental do lago, o menino estava com a barbinha feita, banhozinho tomado, camisa limpa, na porta da casa, ajeitadinho, na porta da casa dos pais. Esse detalhe ninguém presta atenção. Todo mundo fica preocupado, matou o porco, mas ninguém percebe isso. Que o menino arrumadinho, mas ficou tão apaixonado por Jesus, que na hora que Jesus foi subir no barco, o senhor me leva junto? Vai e conta para os teus o que te sucedeu. Meu filho, eu não te pus de pé para você formar um secto atrás de mim, não. Para ficar me idolatrando atrás de mim, não. Eu te pus de pé para você amar seus pais e conviver com seus irmãos. Isso é o importante na passagem. Mas o povo quer saber se matou os porcos. Oh, meu Deus. Enquanto ele falava, eu me lembrava, ele falava da insaciedade humana, né? Promovida pelo Império Romano. E eu me reportei no tempo e voltei lá para a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, depois anexou a Tchecoslováquia, a Áustria, e foi invadindo, até que quis invadir a Rússia e começou a perder a guerra a partir dessa ação, né, desse desejo de a tudo dominar. E eu viajava aqui também pensando em dois momentos belíssimos da passagem do Evangelho, que foram os dois instantes em que Jesus pediu água, que foi na passagem no Poço de Jacó, né, quando a mulher vai buscar água no poço, e ele pede a ela: mulher, dá-me de beber. E no momento da crucificação, em que ele diz duas palavrinhas: tenho sede. Nessas duas passagens em que aparentemente Jesus pede água, na verdade ele está querendo nos dar água. Ele quer nos chamar justamente, aproveitando a colocação de Aloysio na tarde, nos chamar para essa verticalidade. Porque é interessante no nosso processo reencarnatório que nós experimentamos dois tipos de sede, que é essa falta de saciedade quanto às coisas materiais do carro 1.0 que ele citou, que é a falta de saciedade para as coisas desse mundo. Então existe uma sede, a sede das paixões e a sede do corpo. E existe uma outra sede, que seria a verticalidade, falando novamente, usando essa metáfora, a verticalidade que seria a sede do espírito. Então, tudo que a gente busca na vida material, por mais que a gente conquiste, de fato é como beber a água do mar. A gente bebe Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, mas não vai ter a sede, não é, saciada. E a gente precisa de um abraço, de um carinho, de uma demonstração de afeto, para que o nosso espírito possa se regozijar. Quando a gente começa a perceber realmente a nossa essência, quando a gente começa a se dar conta de que nós somos espíritos tendo uma experiência humana, e não o contrário, a gente começa a valorizar algumas coisas, a perceber algumas coisas. Então, eu particularmente, eu sei que não parece, mas estou com 58 anos, né? Sou um jovem há mais tempo do que muitas pessoas aqui. Eu sei que aqui na Terra eu tenho mais passado do que futuro. Isso não me entristece. Mas hoje eu me cobro coerência naquilo que eu falo para um jovem que olha para mim com os olhos cheios de esperança e às vezes querendo beber um pouco dessa água que sacia a sede espiritual que ele tem, e porque nós precisamos ser coerentes. Não dá mais para falar uma coisa e fazer outra. Principalmente na frente dos nossos filhos. Não dá. Porque
Porque a partir da adolescência, na individualização que eles experimentam, na tomada de consciência de que são individualidades, eles já começam a emitir juízo de valor sobre cada um de nós. Eles sabem perfeitamente quando nós estamos mentindo, quando nós estamos errando, quando nós não estamos sendo coerentes. Então é muito importante que nós possamos, nesta tarde, nós estávamos aqui, a água estava jorrando do poço de Jacó. Mas é aquela água que o Cristo disse: se beberdes desta água, jamais terá sede. E nesses tempos desertos, de desertos imensos na alma das pessoas, nós precisamos beber dessa água. E é um motivo de alegria que hoje aqui nós estejamos nos banhando nessa água. Muito bom, gente, a gente está recebendo perguntas, certo? A gente só tem 2 aqui, então quem quiser fazer, tem muito tempo ainda para isso. Aloísio, no estudo do NEP você deu seu testemunho pessoal. Qual a diferença de você fazer disso uma terapia? Minha terapia? Será que é? Talvez assim, talvez até abrindo um parênteses. Entendi. Deve ser a terapia da pessoa, ou qualquer pessoa. De grupo. Bom, primeiro vamos explicar essa questão do cuidado com os testemunhos pessoais durante, por exemplo, uma situação de tribuna. Se fosse há um ano atrás, eu não contaria essa história. Por quê? Porque eu ia contar ela chorando e vocês iam chorar junto. Não era a hora de fazer isso. Passou, eu me restabeleci, a experiência foi digerida, foi transformada em lição e assimilada. Opa, se é lição, dá para compartilhar. Eu contei ela rindo e vocês riram junto. Aí virou material de estudo. Aí fez bem. A gente só tem que tomar cuidado com isso. No contexto do NEP, eu não transformar a oportunidade ali do estudo ou de uma palestra numa terapia. Eu estou mal, vou contar. Não é assim. Para isso, a casa, toda boa casa espírita, tem um lugar que chama-se trabalho de atendimento especial, atendimento fraterno. Ali você vai conversar com um companheiro da casa que está preparado para isso, que fez oração para isso, fez curso para isso, às vezes. Né? Tá ali é o momento para isso. Ou liga em particular com um amigo, que vai ser o ouvidão de Jesus, né? Vai se confessar ali, ou que é o mais indicado, dependendo do seu estado de espírito, procurar uma ajuda profissional. O psicólogo. Se for uma situação que vai demandar medicação, procurar um psiquiatra. E ajuda espiritual em paralelo com isso. O passe, a leitura, né? O trabalho de assistência fraterna. Então, tem ambiente para tudo. O que a gente fez hoje aqui, quando eu contei a história, que eu nem tinha certeza se eu ia fazer isso, eu decidi de última hora, me veio a intuição para fazer, mas eu segurei as pontas. Se eu visse que, por exemplo, nós estivéssemos num outro clima, não teria contado a história. Não teria. Né? Mas eu senti que era oportuno, que ia ser útil, de alguma maneira. E porque eu estava alto astral, estou alto astral. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente baixa o padrão da casa. Né? Às vezes uma história pesada, aí tem alguém na plateia que está triste, afunda junto com você. Não pode. Tem que ser num clima de alegria. Mesmo as nossas lutas, quando transformadas em lição, aí elas são úteis. Caso contrário, elas podem nos prejudicar. Assim, o que eu imaginava é justamente o que você falou. Assim, quando a gente lê o significado da sigla NEP, né, até o nosso cordelista falou que poderia colocar mais um P de prática, a gente também teve discussões internas sobre isso, porque dá a entender que é um lugar que, assim, a gente vai lá, um estudo, uma pesquisa, e você imagina a pesquisa como sendo algo acadêmico, tipo um mestrado, um doutorado, e você, poxa, esse pessoal está fazendo o quê? Então, é um preconceito que existe ainda no movimento, entre algumas pessoas, de achar que o NEP é um lugar de formar doutores do Evangelho à luz do Espiritismo.
E a gente quer totalmente o contrário disso. Na época do doutor da lei, a gente já foi cardeal, a gente já foi tradutor, a gente já foi traidor do texto, como Haroldo diz, a gente já adulterou, isso já passou. Então, a nossa fase de hoje, na verdade, é conhecer bem para viver melhor. Ninguém vai ter, pelo menos assim, a orientação que a gente teve do próprio Haroldo, e a gente vê isso na prática, pretensões de se tornar um escolástico do Evangelho, saber hebraico, saber grego, e ficar demonstrando isso por pura vaidade, né? Mas, ao mesmo tempo que o NEP não se pretende isso, como ele se pretende estudar e pesquisar, a gente não pode transformar numa grande terapia de grupo, onde você vai só chorar as suas mágoas, né, e buscar o Cristo nesse momento, para você fazer ali algo em termos, como a Luiz colocou, que seria melhor feito no atendimento fraterno, no psicólogo, no psiquiatra, enfim. Então, assim, é um grupo de estudo, como o EGD, como o EAD, como estudo de obra básica, que tem um foco em estudar. Se eu ainda não estou bem emocionalmente, se eu carrego alguma angústia na minha alma, algum conflito mais sério, que eu não consigo sintonizar e me concentrar para estudar, eu busco primeiro, né, a terapêutica que a casa oferece, passes, água magnetizada, para eu me refazendo, ter condições de assimilar tudo isso. Né? Alguém que está sofrendo muito não vai nem conseguir raciocinar bem, com clareza, enfim. É como alguém que está com fome e você convidar para o estudo. Não, dá de comer primeiro, sacia a necessidade imediata, para depois ele poder se permitir elucubrações, teorias, enfim, o lado especulativo, né? Então, nem 8, nem 80. Uma pergunta que não chegou aqui, mas me veio à mente, para fazer para o Aloysio e também para o Adeilson, seria assim: das curas que Jesus realizou, eu estava fazendo uma contagem assim por cima, em Mateus e em Marcos tem cerca de 14 ou 15, mais ou menos. João tem menos, é o que menos relata curas, né? Lucas também é nesse em torno de 12, 13. Dessas, vamos dizer assim, 12, 13 curas que Jesus fez, né? Qual mais chamou a atenção de você, Aloysio, de você, Adeilson, e por quê? Bom, no meu caso foi a cura do paralítico de Cafarnaum. Tanto que tem, para quem for ler, sem spoiler, para quem for ler o Morro Alto, tem uma passagem no Morro Alto muito, muito carregada de simbolismo. Ela foi inspirada no paralítico de Cafarnaum, que é uma lenda caiapó que eu adaptei para o livro, né? Que parece uma coisa meio Lewis Carroll também, que é a história de um índiozinho que vê um tatu passando e ele dando a correr atrás desse tatu. E aí o tatu entra dentro de uma toca, e o índio vai e entra atrás da toca, que nem a Alice corre atrás do coelho, né? E aí eu não sei que noia que foi, que chá do centro que eu tomei, que eu entrei numas de que, na verdade, o processo de ascensão espiritual é entrar numa toca dessa, só que para cima. Então, é entrar na toca porque é introspecção. E é ascensão porque tem profundidade. E você vai chegar, subir o morro. Né? E criei uma passagem lá no livro, que quem for ler vai perceber, que é exatamente o que faz o paralítico de Cafarnaum. Olha o que ele faz. Jesus estava dentro da casa. Para ele chegar até Jesus, ele percebeu que ia precisar cavar um buraco, cavar uma toca. Porque o teto das casas na Palestina não tinha um telhado, mas tinha uma laje com várias camadas, né? Com madeira, argila, palha. Então, ele ia ter que cavar. Porém, tinha que ser por cima. Então, além de entrar para dentro da casa onde estava Jesus, também envolvia um processo ascensional. Mas ele não conseguiria fazer isso sozinho. Precisava de ajuda. Então, ajudaram ele. Primeiro, a elevar o padrão vibratório, ou seja, subir para o teto. Aí, dali em diante, o processo de cavar, de interiorizar, de buscar a profundidade, era dele. E ele faz isso, faz uma toquinha de tatu no teto da casa, entra. Quem que ele encontra lá? Jesus. Essa passagem é a que eu mais gosto. Eu queria me solidarizar contigo na experiência que você passou no hospital, com a diferença de que, quando eu olhei para trás, não era Jesus que estava lá, viu? Aí eu virei de lado e disse: Senhor,
em tuas mãos eu entrego o meu corpo. Não teve jeito. Duas passagens de curas, assim, elas são muito significativas para mim. É importante, todas as curas, elas têm uma dimensão muito além do que a gente compreende, porque Jesus nunca pregou para corpos, né? Tudo o que ele falou em sua passagem pela terra, é interessante a gente perceber hoje que ele falava para espíritos imortais. Então, é claro que à medida que nós avançarmos um pouquinho na nossa condição evolutiva, a nossa visão vai se dilatar quanto a esse aprendizado. Mas eu escrevi um livro infantil chamado A Cura do Cego de Jericó, que é a história de Bartimeu, filho de Timeu, que tem muito significado para mim, porque quando eu escrevi esse livro, que era para crianças, eu queria passar para as crianças a condição de Bartimeu de já ter a visão através do coração. Mesmo antes de ele receber a cura, né, o benefício, a restituição da sua visão física, eu queria passar essa mensagem de que, para ter acesso, para acessar Jesus, Bartimeu enxergou o Cristo e esperou pelo Cristo pelo coração. Ele começou a enxergar Jesus muito antes de Jesus passar em Jericó e ele gritar, né, as 2 ou 3 vezes que gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E para fazer isso, ele teve que realmente ter uma força quase que sobre-humana, já que todos aqueles que estavam ali à volta do Messias tinham as suas dores e queriam a própria cura. E ele encheu os pulmões e gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas antes mesmo do Cristo passar e ele ter um encontro com o Cristo, ele já enxergava pelos olhos do coração, que é ter a fé, que de certa forma é uma ótica, uma perspectiva diferente que a gente tem para compreender e para buscar, né, a espiritualidade no mundo e buscar também o próprio Evangelho. Muito bom. Uma outra pergunta, acho que a espiritualidade está trazendo perguntas à minha cabeça, já que não está chegando. Chegou uma pergunta, para me contradizer. Mas antes dela, uma outra pergunta. Haroldo fala muito, teve um tempo que ele fazia os podcasts, né, quando ele tinha mais tempo, creio, e ele tem um sobre homeopatia, e ele fala de um pensador argentino, se eu não me engano, que disse que a nossa doença fundamental, a psora primária, é o afastamento de Deus. Como você disse também, quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a ficar doente, começa a adoecer. E é preciso um processo de retorno, até chuvar, como dizem os judeus, né, para a gente se converter, o nosso foco para Deus, o nosso centro não ser mais o ego, mas sim o próprio Criador. E a gente vê nos evangelhos assim, alguns personagens que fizeram um processo de conversão, que a gente imagina, poxa, como é que ele conseguiu fazer isso, né? E para mim, dos personagens que lá aparecem, o que mais me chama a atenção é a personagem Maria Madalena. Inclusive, saiu um filme recente sobre ela, né, que a gente no NEP, eu ainda não vi, mas alguns companheiros viram e adoraram o filme é emocionante. Então, assim, como você vê esse processo de conversão de Madalena, a figura dela enquanto mulher? Cestou o caso da citação do Humberto Campos, né, da provável cortesã que desejava desviar o Messias da missão dele. Mas Madalena também, nesse contexto de paixão, ela tinha uma ansiedade de um amor, de um afeto, e ela muitas vezes buscava isso entre os homens, no aspecto sensorial da vida, não encontrava, e quando vê Jesus, ela consegue, creio eu, achar o que ela tanto buscava, a fonte de amor que ela tanto buscava, e ela se torna, na verdade, uma figura assim, bem proeminente, a primeira testemunha da ressurreição, enfim, é uma figura que, para mim, é muito marcante nos evangelhos. Como você vê esse processo de cura de Madalena, dessa conversão dela? No livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo que se chama Madalena, né? Lindo, e no final, o Emmanuel, que é assim, a Paulo Apóstolo Futebol Clube, né? Ele ama Paulo, mas ele fala assim, olha, dos personagens todos do Novo Testamento, aí ele cita Pedro, cita Paulo, nenhum se violentou tanto quanto Maria de Magdala. E esse violentar-se é muito sugestivo, porque Paulo, ele era cruel com quem errava, mas ele não errava.
Esse foi o erro de Paulo. Ele tinha uma vida, como jovem, impecável. Era bom filho, era estudioso, era bom noivo, era um ótimo noivo, carinhoso. Era impecável, ele não errava. Então, o processo de Paulo, ele teve que fazer um processo de conversão, mas que não foi tão brusco quanto o de Madalena. Madalena não, ela estava num caminho torto mesmo, ela tinha uma vida, ela flertava com o paganismo romano de uma forma muito ostensiva. Então, o encontrar-se com Jesus exigiu dela uma violência íntima maior. Ela teve que superar opressores mais cruéis que o próprio Paulo. E fez isso de uma forma magistral. E mesmo depois da conversão acontecida, e isso é muito enfatizado no livro Boa Nova também, ela ainda sofreu com um processo de exclusão, mesmo entre os discípulos. E talvez isso explique a identificação que ela tinha com os próprios leprosos, né? Então ela se familiariza com eles, somos irmãos de dor, né? E ela vai ser tutora espiritual da comunidade dos leprosos na Palestina. Então eu analiso dessa maneira. Realmente eu concordo com o Emmanuel. Como Madalena, não teve ninguém no Novo Testamento, dos personagens bíblicos. Agora tem uma história engraçada do Chico. Berabém, você tem que contar a história do Chico, né? Cuidado com essas histórias. E tem uma história engraçadíssima. Quem me contou foi o companheiro César Carneiro, conviveu com o Chico. Ele disse que uma vez lá na comunhão, sexta-noite, ele chegou para o Chico, bem pertinho do Chico. Falei, pois é, né, Chico? Que conversão bonita. Ele tinha lido esse capítulo do Caminho, Verdade e Vida. De Madalena. Que conversão linda, né, Chico? Ela era prostituta. Não, antes dele terminar, ela era prostituta, o Chico parou de autografar um livro assim. Era? Aí o César falou para ele, o Humberto Campos descreve isso, Chico. Como assim? Todo mundo sabe que Madalena era prostituta. O Chico falou assim, eu não sei disso não, meu filho. E voltou a autografar o livro. E o César ficou com isso na cabeça, né? Falou, era ou não era, né? Aí entra aquela polêmica velha, né? Aí aconteceu do César estar em Belo Horizonte e encontrar com Martins Peralva, o gigante do estudo do Evangelho lá em Minas. E chegou e contou esse caso para o Peralva. Falou, eu vou tirar a prova dos 9 aqui com o Peralva, né? Falou, Peralva, eu fui falar que Madalena era prostituta, o Chico disse que não sabe disso, não. Aí o Peralva falou assim, outro dia eu encontrei com o Chico lá em Uberaba e fui falar que Judas era suicídio. Ele falou a mesma coisa. Gente, o Chico não gostava de falar mal nem dos personagens bíblicos. Ele negava. Não sei disso, não. Paulo era virtuoso, né? Era um homem virtuoso. Então, é claro que ele mudou a direção, o direcionamento da fé. Ele verticalizou, vamos dizer assim. Não que ele não estivesse, ele estava acho que uns 30 graus, estava abrindo para 90. E essa passagem, a Maria de Magdala, sem dúvida alguma, é o maior exemplo de conversão. De certa forma, todos nós somos Maria de Magdala, aqui hoje, no ano de 2018. Cada um de nós tem as suas próprias mazelas, os seus fantasmas, os seus opressores íntimos ou os seus inimigos íntimos, né? Que se manifestam. Cada um de nós carrega a sua neurose. Não sei se a notícia é boa, mas todos somos neuróticos, né? Uns mais, outros menos, mas somos. E é claro que a passagem dela é muito emocionante. Então, nós lemos já várias histórias apresentando, consoante a emoção dos escritores, a essa passagem belíssima do encontro dela com Jesus. Mas uma que me chama muito a atenção e que eu me permitiria narrar aqui em 2 minutos apenas com a minha própria emoção, é o instante em que ela vai a Cafarnaum, segundo alguns historiadores, empurra a porta, né, naquela noite em especial. A lua tinha uma luz prateada totalmente diferente, e quando ela empurra a porta, um retângulo dessa luz
deita-se no ambiente interior e ilumina o perfil de um homem muito belo, com cabelo à moda nazarena, dizem os historiadores, com o cabelo da cor do ouro velho. E antes mesmo que ela diga qualquer coisa, ele a chama pelo nome. Maria. Nesse instante, ela, de imediato, arroja-se-lhe aos pés e indaga ao mestre: Senhor, tu me conheces? E ele diz, segundo os historiadores, ego bonos pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Senhor, se tu me conheces, tu sabes. E ele diz a ela: ama. Senhor, amar a quem? Ama os teus filhos. Desgraçada de mim, desventurada de mim, que já varei meu útero 1000 vezes e não logrei a ventura de ser mãe. Ama. Ama os filhos que não têm mãe. As mães que não têm filhos. Os desditosos do caminho. Ama os filhos do Calvário. E ela diz: Senhor, então, se tu amares, eu te darei a palma da vitória. Senhor, então eu te entregarei a minha vida. E ele diz: um dia, que não está muito perto nem muito longe, eu pedi-la-ei. E na minha concepção, ela seria para nós hoje, os Marias de Magdala de 2018, um chamamento para as nossas almas e para os nossos corações. Uma pergunta sobre mediunidade e a relação com a cura. Como deve ser a prática da mediunidade de cura à luz do Evangelho e da doutrina espírita? Como evitar o socorrismo imediatista? Eu comentei com vocês, contei minha história, e é uma tendência nossa achar que a espiritualidade está a serviço do movimento espírita. E ao contrário, nós encarnados estamos a serviço da espiritualidade. Então, tomar cuidado, vigiar essa postura socorrista, de acreditar que porque eu sou espírita e sou tarefeiro da casa, inevitavelmente numa situação de enfermidade física, a minha cura vai necessariamente se dar por vias mediúnicas e na casa espírita. Pode ser que aconteça. E pode ser que não aconteça. O que tem que acontecer de fato, independente de se a minha enfermidade física encontrou seu termo numa mesa de convencional de um hospital, ou se foi numa mesa de socorro fraterno no ambiente mediúnico da casa espírita, é que a cura espiritual a preceda. Porque a cirurgia do médico convencional pode ficar frustrada se eu persistir nos mesmos processos de adoecimento que tem raízes espirituais. E a cura ocorrida em ambiente mediúnica também pode ser frustrada se eu persistir nos mesmos equívocos de natureza espiritual. Então tem algo que deve preceder a procura pela mediunidade curativa ou a procura pela medicina convencional, que é a tomada de consciência, que é matar o leão. Depois, isso não é problema nosso. Como Jesus vai me curar? Se vai ser misturando saliva e terra, ou se vai ser com a água de um poço. Isso aí não é problema meu, é problema de Jesus. O que eu tenho que fazer é: Senhor, eu sei por que eu estou doente. E isso é comigo. E eu cansei de sofrer. Não quero mais. O que o Senhor pode fazer por mim? Na hora que eu terminar essa prece, se tocar o telefone, for um companheiro falando assim: fulano, o médium ciclano de tal vai estar aqui na cidade tal dia. Vamos lá? Vamos. Vamos. Agora, se eu acabei a minha prece, tocou o telefone e falou assim: fulana, me indicaram um médico muito bom na cidade tal,
e ele trata seu caso. Vamos lá marcar uma consulta? Vamos. Dá um voto de confiança para Jesus. Como ele vai me curar é problema dele, é assunto dele. O que eu não posso é achar que eu não estou doente. No campo da prática mediúnica, sem dúvida alguma, esse tipo de mediunidade é extremamente desafiadora, porque mexe com a nossa vaidade. As práticas espíritas, muitas vezes, para algumas pessoas, se revestem de ações em que se possa projetar o nosso ego. E isso é muito ruim. Então, é claro que lidar com uma mediunidade dessa é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. A maioria se perdeu, que eu conheça, pelo menos, se perdeu. Então, existe, é claro, um atendimento imediato da dor que flagela, mas a fonte, né, a gênese da enfermidade não é combatida. E a gente precisa estar muito atento a isso. E o médium que tem essa tarefa, ele, sem dúvida alguma, precisa estar muito vigilante para que não sucumba e confunda e misture, né, uma tarefa espiritual com uma projeção social. Bom, a gente está recebendo perguntas ainda, certo? A gente tem tempo. Uma pergunta que eu faria tanto para o Adeilson como para a Luísio em relação às doenças assim que mais nos flagelam hoje, né? A gente vê casos e curas nos evangelhos de doenças, como a gente viu, corporais, uma mão mirrada, um fluxo de sangue, uma cegueira, uma surdez, enfim. Mas se diz hoje, é um fato que a gente tem como verificar, vendo jornais, televisão e os especialistas da área, que são as doenças interiores, sobretudo depressão, né? Então, assim, como é que a gente poderia, né, à luz do Evangelho, com os conhecimentos espíritas, os conhecimentos que a gente aprende no NEP, nos estudos em geral do Espiritismo, lidar com essa doença quando nos acomete e também nos portarmos, né, perante pessoas que chegam à casa espírita com essa doença que é chamada da doença do século, do milênio, né, que é a grande doença? Passa um pouco desapercebido, sim. Mas esse tópico foi abordado no livro Boa Nova, num capítulo chamado Bom Ânimo. Tinha um discípulo de Jesus que sofria de depressão, hein? Que fica parecendo que não. Palestrante espírita não sofre de depressão. Médium psicográfico não sofre de depressão. Presidente federativo não sofre de depressão. Mas discípulo de Jesus sofre. E aí? Tinha um discípulo deprimido ali. Vamos falar primeiro como ajudar, né? Primeira providência que a gente percebe, leia aquele capítulo que ali está o manual de instrução. Primeira providência de Jesus, ficar sós com ele. Não ajuda em nada você virar para um depressivo na frente de todo mundo e falar assim, sai dessa vida, rapaz. Levanta. Muda. Na frente dos outros, é humilhante. Primeira coisa que Jesus fez foi ficar só ele e Tomé. Só os dois. Perdão, Bartolomeu. Ficar só ele e Bartolomeu. Ficou só os dois. E ali eles começaram a conversar. E aí vem a segunda providência. Jesus não sai falando. Ele faz uma pergunta provocativa, como abrir a torneira. Como se Jesus dissesse assim, meu filho, fala da tua vida. E Humberto Campos foi fiel a isso, porque assim, uns 70% do capítulo é Bartolomeu queixando do pai e dos irmãos. E queixando de onde nasce a depressão dele, a perda da mãe. Começou aí, ele perdeu a mãe desencarnou, e os irmãos e o pai eram custosos. E Jesus deixa ele falar, Gente, aí nós vamos dar atendimento fraterno na casa espírita, o sujeito chega, o que você tem, meu irmão? Estou deprimido. Antes dele continuar, porque segundo André Luiz, no capítulo tal, do livro tal, começa a vomitar conhecimento doutrinário, deixa o outro falar, contar o que aflige. Resumo da ópera. Terceiro tópico. Sabe o que Jesus faz no final? Jesus não fala se você está fazendo certo, se você está fazendo errado.
Não faz nada. Jesus fala para Bartolomeu do quanto amava ele. Não vou lembrar de cabeça tudo que Jesus fala para Bartolomeu, mas eu lembro bem o resumo da ópera. Meu filho, você sabe o tanto que eu te amo? Eu te amo tanto. E aí, para bom entendedor, não precisa seus irmãos te amar, não. Não preocupa com o não amor dos seus irmãos. Foca no meu sim amor por você. Esquece que seus irmãos não te amam. Fixa no fato de que eu te amo. O Bartolomeu volta para casa de madrugada, até assoviando, eu acho. A imaginação literária, né? Acho que até assoviando, dançando na chuva. Ele abre a porta de casa, os irmãos já soltam os cachorros nele, tô nem te vendo. E vai trabalhar. Então, atendimento fraterno é isso. Primeiro, cuidar de ser sigiloso, respeitoso, nunca tentar ajudar ninguém em público. Segundo, deixar o outro falar. E terceiro, conscientizá-lo de que ele é amado e que isso é motivo para ele querer viver. Isso é assim que ajuda. E na contrapartida, o que o Bartolomeu fez? Quando Jesus deu a brecha para ele falar, ele ficou guardando. Ele falou. Só que a gente é tão orgulhoso que a gente quer sempre parecer que está equilibrado. A gente quer sempre estar por cima da carne seca. Estou mal mesmo, deixa eu te contar, eu estou perturbadinho. Me ajuda. Eu não estou legal, estou brigando com todo mundo lá em casa, não suporto minha mãe. Ele não preocupou em ser politicamente correto, ele pôs para fora. Então, esse é o primeiro passo para curar. É pôr para fora. Se alguém te deu essa oportunidade fraterna, conta o que te angustia. Aí, depois que colocou para fora, agora eu quero te ouvir. O que você acha? E ouvir. Deixar o outro te limpar, te lavar, te purificar, com otimismo, bom humor, a alegria de viver dele. Assim você cura. O nosso remédio para todo o mal que os outros fazem conosco é o todo o bem que os outros podem fazer também com a gente. Se tem alguém na sua família que te deixa deprimido, se o seu casamento não está legal, procura alguém que te faz bem, encosta nele e deixa ele te sarar. É assim. Aí você vai enxergar o outro com outros olhos e a convivência vai melhorando em todos os ambientes. Mas deixa o bem te fazer bem. Fica caranguejinho aqui, né? Corre pra toca. Faz isso não. Permita isso, né? O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele enfatiza tanto a questão do diamante, né? A gente é pedra bruta. Não vamos esquecer que a única substância que talha, que lapida, que burila o diamante, é outro diamante. É o seu igual. Então, deprimido, não se furte a convivência com o outro. Principalmente com quem pode fazer bem. E quem for ajudar o deprimido, tem esses 3 cuidados que Jesus teve com Bartolomeu. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão, até o ano de 2020, será a doença mais incapacitante do planeta. Faltam 2 anos apenas para que o número de pessoas tristes aumente, o número de suicídios cresça, entre adultos, jovens e, infelizmente, também em crianças. A depressão, antes de mais nada, é um processo de enfermidade da alma. E, como tal, deve ser tratado. Algo não está bem resolvido dentro da criatura. Se tenha ela razão ou não, quanto ao motivo que a levou a experimentar aquele estado de morbidez emocional, é preciso que se tenha compreensão. Então, não existem receitas prontas, mas o amor certamente é uma ação,
O amor, o acolhimento é uma ação que pode ajudar as pessoas. Como eu lido muito com jovens e encontro muitos jovens deprimidos, jovens que se automutilam, jovens que sofrem de uma série de fobias emocionais, eu procuro ouvi-los e deixar com que eles falem. Invariavelmente, na gênese dos problemas dos jovens estão filhos de pais órfãos, né? Órfãos de pais vivos que estão dentro de casa, presentes, mas que não estão presentes na vida dos filhos. Conflitos na área da sexualidade, dificuldade em se relacionar, cobranças excessivas. Dá para a gente criar uma listinha daquilo que aflige os jovens. Não são deduções minhas, são experiências vividas no convívio com eles. É isso que a gente tem encontrado. E como é que a gente percebe e nota que algum jovem está em processo de derrocada emocional e espiritual? Quando ele diz frases do tipo: eu gostaria de deitar para dormir hoje e não acordar mais amanhã. Eu tenho vontade de me isolar. Então as pessoas, não apenas os jovens, mas qualquer pessoa que esteja enfrentando um processo depressivo, que ainda não tenha sido detectado, elas demonstram através da sua oralidade, da sua fala, através do comportamento físico, as pessoas vão se denunciando e nós precisamos estar atentos. O grande socorro que nós podemos prestar para um depressivo, às vezes, muitas vezes, antes que processos mais difíceis se instalem, como o suicídio, por exemplo, é prestar atenção nas pessoas. Prestar atenção com quem a gente convive, com a esposa, com o marido, prestar atenção nos nossos filhos. Esse é o grande problema. Nós vivemos de tal forma que, embora às vezes estejamos no agrupamento familiar, nos colocamos e nos portamos como criaturas que estão isoladas, verdadeiras ilhas emocionais dentro de casa. E a gente não identifica esses processos. Uma vez identificado o processo, a gente estende amor, carinho, compreensão e principalmente buscar ajuda profissional. A pessoa em processo depressivo, ela passa por uma descompensação do quimismo cerebral. As enzimas, o estado emocional reflete isso no corpo, elas são produzidas em descompasso. Então o medicamento não é algo para se tornar viciante, é para compensar esse desequilíbrio do quimismo das enzimas. Tratamento médico, amor, assistência espiritual, né, e solidariedade. Nós não temos receitas prontas para a vida de ninguém, nem dos nossos filhos. Não temos. Iludem-se aqueles que acreditam ter o caminho da felicidade para os seus filhos. Estão iludidos. Primeiro precisam prestar atenção e conversar. Conversar significa ouvir tudo aquilo que os nossos filhos, nossas esposas e nossos maridos têm a nos dizer. Muito bom. A gente tem só mais uma pergunta, tem a ver com a questão do NEP. Assim, a pessoa pergunta: gostaria de iniciar um estudo do NEP na casa espírita próxima da minha casa. Já frequentei os NEPs da Federação Pernambucana, Uniluz, por um tempo. Como faço? Por onde começo? Busco o apoio de quem? Bom, ainda bem que aqui em Recife, né, existem 2 núcleos, e um em Olinda. Então, assim, referência já tem na própria cidade, isso ajuda muito, você participar das reuniões, você conhecer. Então, eu indicaria as orientações, buscar orientações com as próprias pessoas aqui de Pernambuco. Ou, se quiser mandar um e-mail para a gente pode também passar material, mandar um e-mail através do site. A gente tem alguns materiais, alguns slides, assim, um resumo, algumas orientações. No NEP a gente não tem apostilas, como é o caso do EAD, o caso do EGE, e algumas pessoas ficam meio perdidas como começar, né? Então, assim, há grupos que começam pelas cartas de Paulo, há grupos que escolhem estudar as parábolas, há grupos como o nosso em João Pessoa, que a gente decidiu estudar desde o capítulo 1, versículo 1 de Mateus e ir na sequência. Há grupos que estudam só as passagens do Evangelho que Kardec colecionou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, cada NEP tem sua característica. A gente tem que ver a necessidade do grupo que o grupo deseja. Há grupos que querem estudar o Antigo Testamento primeiro. A primeira coisa é ver na sua casa espírita se há um interesse das pessoas, né,
assim, precisam ser espíritas, precisam ter domínio dos princípios fundamentais do espiritismo, porque o estudo é a luz do espiritismo, e ver o anseio dessas pessoas, o que é que elas querem estudar. O legal do NEP é isso, assim, não existe uma receita de bolo, não existe um caminho único. É muito democrático e vai muito do que o grupo deseja. Então, o modelo que funciona na Federação Paraibana pode não funcionar no Centro Espírita aqui em Recife, né? Mas o modelo que funciona bem aqui no Uniluz pode funcionar no Centro Espírita na Bahia, em Sergipe, enfim. Por isso que a gente partilha as experiências para que as pessoas conheçam, esse modelo aqui eu achei interessante, o nosso grupo pode incorporar, e dali você tira mais ou menos um esboço e adapta a sua realidade. Então, orientações, como disse, buscar com as pessoas do Uniluz, ou da Federação Pernambucana, e também pelo nosso site. A gente está aberto para compartilhar material. Sim, exatamente. Como você estudar um método, né? Em geral, os NEPs seguem esse método chamado de estudo mais minucioso, né? Alguns são bem minuciosos, outros mais ou menos minuciosos. Mas o que a gente preza muito são algumas perguntas básicas da passagem. Que personagem está ali? Onde a passagem ocorreu? Como Jesus agiu? Quando aconteceu aquela passagem? Então, são perguntas norteadoras que a gente faz para entender o contexto da passagem, com auxílio de dicionário bíblico, com auxílio de comentadores bíblicos. A maioria deles, ou 100% deles, praticamente, são de outras religiões, porque nós não temos ainda, no meio espírita, pessoas que se debruçassem para escrever comentários bíblicos, de modo mais acadêmico, com contexto histórico, social. A gente está iniciando um movimento agora de estudar o Novo Testamento, então a tendência é que apareçam, quem sabe, nós aqui dos NEPs, né, alguém para escrever. Pastorino é um comentário bíblico, a gente poderia dizer espírita, né? Mas são raras exceções, raras exceções. E no site também tem uma lista de livros assim essenciais, que a gente chama de livros acadêmicos, que a gente precisa ter em nossa pequena ou grande biblioteca, que nos ajudam a palmilhar esse caminho de estudo do Evangelho. Se você vai assim às cegas, fica difícil, mas há livros que nos guiam no caminho das pedras. Auxilia muito, tá certo? Então, tem várias fontes aí para a pessoa tentar implantar na casa espírita. A gente já está se encaminhando para o final, eu gostaria apenas de perguntar a Aloísio, né, já que ele vem lá do contexto mineiro, como a gente bem vê lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Minas, a gente pode dizer assim, dentro da pátria do Evangelho é o coração do coração, né, é um lugar que foi, vamos dizer, escolhido, ou recebeu assim, figuras do espiritismo das mais marcantes, como Chico, Bassanufo e tantos outros, né, um celeiro assim, de mediunidade, sobretudo no aspecto do Evangelho. Como você, Aloísio, vê esse movimento em Minas Gerais, né, de estudo do Evangelho, e em especial a figura do Chico, que a gente sabe que sofreu muito na vida, teve muitas doenças, até onde sei, algumas pessoas diziam, por que você não procura o Zé Arigó para curar você disso? Por que você não procura tal médium? Né? E ele não procurava. Como é que você vê a figura dele, do Chico, como exemplo para cada um de nós hoje, para a gente poder enfrentar essas doenças com resignação e conseguir passar nas provas? Bom, eu vejo com um certo critério essa questão de Minas, é o coração do coração, isso é meio complicado, porque eu fiquei tão encantado com o que eu encontrei aqui, e tanto jovem fazendo coisa tão extraordinária. Dia 18 agora de julho eu vou estar indo para o Rio Grande do Sul, e eu sei que o pessoal está fazendo um trabalho tão bonito lá. O que eu acho que desse pioneirismo de Minas está muito atrelado ao Chico, né? Então, qualquer estado do Brasil se interessaria, quase que de pronto, né, conterrânea, pelo estudo do Evangelho, se tivesse lá aquela proximidade física com o Chico, se ele tivesse encarnado em qualquer outro estado. Então, eu acho que está muito atrelado à personalidade dele, porque toda a obra psicografada pelo Chico Xavier é altamente comprometida com o estudo do Evangelho. Os romances de Emmanuel não é entretenimento, não, gente. Ali é tratado de estudo, de apoio para o estudo de qualquer NEP. Né? É documentação histórica ali valiosa. Você quer entender a geografia da Palestina? Vai no há 2000 anos, vai no Paulo Estevam. Você quer entender o funcionamento da estrutura política romana? Vai nos 50 anos depois. Ali, né? E o ouro da psicografia do Chico é esse período em Pedro Leopoldo.
Daí Belo Horizonte ter se beneficiado tanto da literatura. O trabalho do seu Honório Abreu foi um trabalho pioneiro, mas deve muito à presença do Pastorino, que tinha uma formação acadêmica. O Pastorino estudou no Instituto Bíblico de Roma, e estava lá. O Pastorino começou a dar esse apoio para Belo Horizonte por causa do Chico. O Pastorino frequentava Pedro Leopoldo. E quando saiu o Caminho, Verdade e Vida, o seu Honório ficou louco, né? Falou, poxa vida, vamos estudar isso, né? E começou a estudar de uma maneira muito artesanal. Eles não tinham uma tradução, como a gente pode contar hoje, uma tradução personalizada quase para esse florescimento dos NEPs no Brasil, que é a tradução do Haroldo. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, o pessoal contando que o seu Honório ele pegava 3, 4 traduções diferentes, xerocava. Depois pegava a palavra que ele gostava em cada tradução, recortava com tesoura a palavrinha e ia colando aquilo no chamex para montar o que seria uma tradução neutra. E estudava desse jeito, né? Então, muito desse pioneirismo, desse esforço do seu Honório, também o seu Leão Zálio, o seu Sobral, José Damasceno Sobral, o próprio Peralva, né? Que saiu daqui do Nordeste e deu essa contribuição bonita lá. Esse pessoal foi muito pioneiro, mas tem muita gente fora também. O trabalho do Caibar no estado de São Paulo foi excepcional, né? Fora do movimento espírita, o trabalho aqui do Padre Caetano com a Ilha, aqui em Fortaleza. Agora, sobre o Chico e a questão das doenças, eu me lembro, assim, adolescente, à noite, sábado à noite, a graça era ir lá no Chico. Mas eu ia tão perturbada, Deus, e tinha uma janelinha, assim, ficar do lado da mesa dele, eu encostava na janelinha, e aquela fila de gente, e às vezes o pessoal ia cumprimentar ele, e ele com uma mão segurava a outra mão, para ir cumprimentando as pessoas. E tinha um pessoal mais entusiasmado, e chacoalhava a mão dele, ele fazia uma expressão de dor, e eu lá, miserável, idólatra, né? Ficava lá. Mas um dia, o Chico estava lá na cadeirinha dele, aquela fila, e ele enfiou a mão no bolso, assim, gestos lentos, e tirou um Vic Vaporub, bastãozinho. Cheirou o Vic Vaporub. Eu tinha uns 17 anos, assim, eu olhei e falei, uau, ele está encarnado mesmo. Ele gripa. Nesse dia, no mesmo dia em que eu detectei essa fragilidade física do Chico, ele foi psicografar. Mas a essa altura, ele sempre soltava uma mensagenzinha, era época de Natal, da Maria Dolores, né? E, gente, é um negócio impressionante, já não rolava aquele transe ostensivo para a psicografia. O Chico ele tinha uma mania, ele mexia o lábio assim, acho que ficava sequinho o lábio dele, fazia assim. E um lapisinho, um pedaço de papel, e ele fazia assim. Levantava a cabeça, olhava para o povo, fazia um gesto com a cabeça e voltava. Pensei, não é possível que esse homem está psicografando, que a gente imagina aquela cor. Estava. Via nos 2 mundos já, sabe? Com o olho aberto, acenava para as pessoas, voltava, respondia o que alguém perguntava do lado, e psicografava mais. Transe, uma sintonia com o mundo espiritual, lá e cá. No final da reunião, leu um soneto da Maria Dolores, que era uma coisa extraordinária. Leram, fizeram a prece. Na hora de ir embora, 2 pessoas pegaram pelo bracinho dele, e ele levantou. Quando ele levantou, a cadeira estava urinada. Falei, olha, o mesmo gigante que psicografou um soneto da Maria Dolores sem nem fechar os olhos. Idoso. É um idoso. Então ninguém vai fugir dessa realidade. Todo mundo vai adoecer em algum momento. Só que a gente tem que adoecer e a excelência do trabalho espiritual com o qual a gente se comprometeu tem que permanecer o mesmo. É isso. Bem, o que falar, né, diante desse testemunho de quem viu,
de quem conviveu, né? Nós ainda, possivelmente, não temos a dimensão do que representa Chico Xavier e toda a sua obra, porque a gente ainda não compreendeu toda a obra. É como se fosse uma mina de tesouro, né, de ouro, em que você vai lá e precisa cavar, e cada vez você sai com uma gema diferente, sai com uma compreensão diferente, uma visão diferente do Evangelho, uma proposta de vida diferente que a gente ainda não absorveu. Então, ele era isso. Eu me recordo que muitas vezes, já vai fazer 5 anos que eu estou aqui no Nordeste, né? Já estou quase nordestino, né? E eu, quando vivia em São Paulo, se formavam caravanas na minha cidade, que é o Guarujá, no litoral de São Paulo, para Uberaba. Então eu fui convidado muitas vezes para ir. E eu nunca queria ir. Eu falava, não é que eu não queira ver o Chico, é que eu vou fazer o que lá, né? Vou ser mais uma pedra para ele carregar? Eu pensava comigo. Até que eu me arrependi agora, devia ter ido para ver o Chico, ou para chegar ali no grupo da prece e sentir a vibração que certamente todos sentiam. Nós ainda estamos longe, mas podemos observar Chico Xavier hoje como uma grande seta luminosa. É importante que cada um de nós aceite a própria humanidade. Aceitemo-nos como somos. Eu não quero ser Chico Xavier. Ele é uma referência para mim que aponta um caminho. Eu quero continuar a ser o Adeilson nesta encarnação, com as experiências inerentes às minhas necessidades. Mas é claro que o Chico Xavier facilitou muito a minha caminhada aqui na Terra. Quando eu olho para ele, eu penso nele, eu vejo uma seta luminosa. Eu me recordo lá do Padre Zezinho, que compôs uma música que reflete o que foi Chico Xavier, quando ele fala, um dia uma criança me parou, né? E eu até peguei aqui a letra enquanto o Aloísio falava, porque eu acho que é um retrato singelo. Como é singelo Francisco Cândido Xavier? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Como veem, e nós atestamos nesse instante em que a minha emoção se evidencia, é a água que sacia a sede, que nos traz paz, que pacifica o nosso coração. E eu pediria licença para me despedir de todos, manifestando minha gratidão na persona da Sílvia, mas para toda a direção dessa instituição, a alegria de participar. Obrigado, João, obrigado, Aloísio, trazendo para nós Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando nos pede refletir quando encontramos os companheiros aí sofridos, revoltados na vida. Um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa, e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Muita paz, obrigado. Bom,
Acho que com essa poesia aí pela hora, né, a gente encerra esse painel agradecendo a presença de todos, a oportunidade que o Uniluiz nos deu em receber o seminário, o segundo seminário do NEP. E a gente tem a pretensão, a boa pretensão de a cada 3 anos realizar esse encontro nordestino, já aí dando o encargo ao pessoal do Ceará. A gente está vibrando para ser em Fortaleza, lá perto da irmã Ilha da Maninha, né, em 2021. Se Deus quiser, se tiver nos planos da espiritualidade, a gente vai estar lá junto, conhecendo Fortaleza, conhecendo a ilha. Eu que não conheço Fortaleza. Mas, enfim, gratidão ao Uniluiz, ao pessoal da Federação Pernambucana. E agora passa a palavra ao cerimonial, para que a gente possa ir para os encaminhamentos finais. Pessoal, Wander? Ok. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso evento. Oh, rapaz, 3 anos, é? Pena, né? Então, só reafirmando o que João falou. Oi, querido. Não sei. Paulo, querido. Diego, vai conversar com o seu coordenado, por favor. Então, gostaríamos de reafirmar o que João falou. Então, só agradecer mesmo, o sentimento é de pura gratidão a Uniluiz por ter nos recebido aqui, né, a Luísa por ter vindo de tão longe, todos os caravaneiros que vieram aí, do pessoal que veio até de fora do Nordeste mesmo, para estar aqui conosco hoje. O pessoal da TV7, Vande, show de bola, muito bom. Aos idealizadores desse segundo seminário NEP Nordeste, aos trabalhadores abnegados, o pessoal da cozinha, todo mundo que trabalhou em prol desse evento. Então, uma salva de palmas para todos eles, que foi incrível. Ai, meu Deus, estou me emocionando aqui. Para encerrarmos, na verdade, para caminharmos para o nosso final, gostaria de convidar aqui Elis, maravilhosa, para fazer a nossa prece de encerramento, e aí a gente vai se encaminhando e com esse sentimento de saudade mesmo. Oi, Paulo. Vamos lá, né? Para nós vai ser uma alegria muito grande. Falei com o Neto, ele disse que vamos fazer o possível para que o próximo encontro seja em Fortaleza, e desde já fica o convite para que a Luísio, caso possa, esteja conosco novamente, né? Então, vamos acerenar os nossos corações. Aqueles que quiserem, podem fechar os olhos. Vamos pensar em Jesus, para agradecer esse dia de hoje. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Divino amigo, vem ter conosco nesse dia de luz. Nós te agradecemos por todas as bênçãos aqui derramadas, por esses momentos em que dedicamos a pensar em ti, a falar teu nome, a ouvir tua voz. E
E te pedimos que as suaves vibrações da tua presença estejam em nossos corações, curando nossas almas das dores, das feridas, das chagas, para que a tua luz resplandeça e para que possamos iluminar o mundo e fazer com que outras pessoas cheguem até ti através dessa oportunidade de estudo do Evangelho, que é o NEP, nesse Brasil. Ampara todos aqueles que não puderam estar conosco hoje e a todos os núcleos, que assim seja.